Pronto. O que você vai fazer agora? Eu não, você... Aí, tua voz tá tudo ok? Mais ou menos, mas o pessoal vai saber por quê. Bora? Tomar uma? Eu bebo sim, e tô vivendo. Ainda estou no ritmo deste episódio. De microférias. Amém! Acabei me molhando um pouquinho porque não estava olhando pro copo. Porra, mas tudo bem. 20 anos de curso, pô! Sobre o que é o episódio de hoje, Priscila? A gente tirou microférias fora de época e vamos contar pra vocês como foram as nossas microférias que tiveram férias e tiveram perrengue também. Como toda boa férias, né? Tem que rolar um perrenguezinho. Senão, não é uma férias de verdade. É verdade. A gente foi pra passar um tempo no Rio. Parte do tempo a gente passou em Bangu, que é a nação da qual Mowgli provém. Pablo, qual é a música, Pablo? O Bangu tem também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá surgiu o Domingos da Guia. Em Bangu seu clube vencia, acerta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Para com essa porra aí, meu irmão! A gente visitou o meu país, Bangu. Inclusive, alguém comprou, né, o uniforme do Bangu. Boa, 06. Lá tinha uma camisa retrô bonita, comprei. E logo no caminho indo a gente passou por um leve perrengue. Leve perrengue não, porque a gente nem percebeu o que aconteceu. Mas provavelmente aconteceu ou quando a gente estava indo ou quando a gente chegou lá. Então, vamos falar pro pessoal o que aconteceu de fato, porque o pessoal não tá sabendo o que aconteceu. Ah, vá, é O mesmo? que aconteceu foi que, enquanto a gente tava na estrada, a gente ouviu um barulho, um estalo, que parecia que tinha sido alguma pedra que tinha batido no para-brisa. Só que a gente não viu nenhuma pedra bater no para-brisa. Já avisei que vai dar merda isso. Mas assim, às vezes bate alguma coisa e a gente não consegue perceber e vida que segue. Só que aí, 2 dias depois, quando a gente ia sair, né, porque a gente ia no centro do Rio pra ver algumas coisinhas que a gente vai falar, a gente percebeu, a gente descobriu, na verdade, qual era o problema, né? O que tinha sido aquele barulho. Aquele barulho nada mais, nada menos era do que um trincado no para-brisa do carro. Porque o carro da gente já tinha 2 marcas de pedra e elas eram próximas. E aí a questão de que a gente estava pegando a estrada, essas coisas todas, pode ter afetado. E como o carro também ficou no sol, a gente acredita que a questão da dilatação do vidro, né, do para-brisa, fez com que ele trincasse, que ele aumentasse o trinco. E aí começou a ficar um trincado bem grande e não dava pra ignorar, né? Sim, não dava pra sair, era perigoso, e aí a gente teve todo o problema, todo o perrengue que eu passei com a Autoglass, que eu tenho problemas muito sérios a partir deste evento. Vou resumir pra todo mundo, né, pra poder entender. Basicamente, se você tem um trinco no teu para-brisa, se você resolve andar por qualquer lugar, você pode tomar uma multa. Na melhor das hipóteses, porque a pior das hipóteses esse para-brisa pode trincar, ele pode cair em cima de você, ou pode acontecer qualquer outro acidente. O seguro que a gente tem no carro, ele permite que a responsável por fazer a troca do para-brisa, ou do vidro, ou dos faróis, porque essas coisas geralmente estão em conjunto, eles façam essa troca na sua casa sem que você tenha que sair. O único problema é que eu entrei em contrato, e aí eles falaram que, tudo bem, a gente vai fazer isso, você vai ter que pagar um valor a mais, que é um valor irrisório, que era R$50, e tudo vai acontecer tranquilamente. Daqui pra frente é só pra trás. Só que esse tudo vai acontecer tranquilamente não aconteceu tranquilamente. A ponto deles se recusarem de irem na casa dos meus pais, porque eles falaram que era uma área da qual eles não cobriam, só que eles não tinham avisado isso.
E aí eles fazerem com que eu atravessasse o Rio de Janeiro para poder trocar o para-brisa com o para-brisa trincado, correndo o risco de receber uma multa e ou ter o para-brisa estilhaçado enquanto eu estivesse dirigindo, né? Resumindo, toda a treta é essa. E aí isso aconteceu antes da gente ir pra Mangaratiba, né? E enquanto a gente estava em Mangaratiba, nossa esperança era que o seguro fosse lá e resolvesse tudo. Mas aí a gente voltou de Mangaratiba, ainda ia ficar um dia em Bangu, e aí a gente acabou tendo que ir pra oficina, levar o carro pra resolver isso de uma vez por todas. O dia que a gente ia descansar da mini viagem de Mangaratiba até o Rio, porque é 1 hora só de viagem, né? Mas a gente tinha feito toda uma série de coisas em Mangaratiba, que aí daria pra dar uma descansadinha pra gente poder pegar a estrada no dia seguinte. A gente acabou não tendo esse tempo, né, e tendo que viajar um pouquinho mais cansado. A gente chegou em Mangaratiba, e quando a gente chegou em Mangaratiba, a gente ficou hospedado em Vila Muriqui, que é um pouco afastado do centro da cidade. E aí a gente teve que... a gente ficou um pouquinho lá, né? A praia não era própria para banho, mas a gente curtiu um pouco e tal. E no dia seguinte a gente tava planejando ir para Ilha Grande e fazer um passeio de barco. E na noite anterior, ventou a noite inteira, mas um vento que eu nunca tinha visto na minha vida. Parecia que eu tava no meio de um furacão. Pra galera ter uma noção, é que a tampa da caixa d'água da pousada que a gente ficou, ela tava na entrada da pousada quando a gente saiu de manhã cedo. Então foi um vento bem forte, assim, tinha uns pombos que estavam abrigados perto de onde a gente tava hospedado, eles paradinhos lá, assim, para não saírem voando. Eu fiquei com dó e eu não consegui dormir direito, porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. A janela balançava, tudo balançava muito, assim. E aí no dia seguinte a gente ia pegar a barca de Mangaratiba para Ilha Grande, e em Ilha Grande a gente ia contratar o passeio que eles chamam de meia volta, que vai meia volta na Ilha Grande. E aí, quando a gente chegou para pegar a barca, qual não foi a nossa surpresa de ver uma fila enorme de gente esperando para entrar, e os guardas estavam orientando: gente, a gente não sabe que horas que a barca vai sair, sendo que a gente tinha um horário para chegar lá na Ilha Grande para poder fazer o passeio. Então, vamos lá, outra informação que a gente precisa dar é porque, assim, antigamente você chegava em Mangaratiba e de Mangaratiba você já ia para fazer os passeios em Ilha Grande. Hoje em dia, por conta de uma série de coisas que eu não sei explicar muito bem, mas por uma questão, imagino eu, que de valorização da região da Ilha Grande, que é uma parte do município de Angra, se deslocou todas as viagens para sair diretamente de Ilha Grande, né? Então você pode pegar a barca tanto em Angra quanto em Muriqui. Errou! Mangaratiba, desculpa. E fazer o deslocamento até a Vila do Abraão, na Ilha Grande, e de lá é que saem todos os passeios. Não tem só esse do meia volta, tem uma série de passeios. Se você quiser, você pode ficar hospedado em Ilha Grande também. E eles até incentivam para você comprar o passeio da galera de lá, não quem tá vendendo, assim, panfletando. Comprar numa agência, ficar hospedado lá no hotel, comprar as coisas nos mercadinhos, nos depósitos deles, nas padarias deles, para movimentar a economia local. E eu acho isso super justo e super válido. Mas a gente não se hospedou em Ilha Grande, então a gente teve que fazer todo esse trajeto. E aí, como a barca não funcionou e a gente tinha tempo para fazer o passeio, a gente acabou pegando o que os nativos chamam de flex, que é como se fosse um taxi boat. A barca, ela tem uma fila grande, né? Porque você tinha falado da fila grande. A barca, ela tem uma fila grande, tranquila, assim, que não é nada absurdo, porque a barca, ela consegue transportar de 400 a 700 pessoas, assim, nesse trajeto de quase 2 horas. Só que o problema é que a galera tava alegando que era o vento que tava impedindo que a barca saísse. Sabemos se isso é verdade ou não? Não sabemos. Mas sabemos também que a barca estava com um problema mecânico e que por isso
também ela não saiu no horário. Existe um informante entre nós. E aí, por conta disso, a gente teve que pagar o Taxi Bolt, que é nada mais, nada menos do que 3 vezes o valor da barca. E aí? Só que, desculpa te cortar, não é uma coisa agradável. Assim, pra mim é ok, mas não é uma coisa muito luxuosa, não é um barco muito grande, é um barco pequeno, é um bote que cabem, sei lá, umas 20 pessoas no máximo. Indo contra o vento. Sim. Parecia uma estrada cheia de quebra-mola, só que isso no mar, com vento e, eventualmente, água salgada na sua cara. Ai, que delícia, cara. Eu tava com medo de morrer, porque eu sou essa pessoa. Eu acho que água salgada não é o problema. Eu acho que o problema é a água gelada. Gelada e batendo junto com o vento em você. E ninguém tava preparado pra isso. Ninguém. Teve um cara que tava um pouco atrás da gente que bateu tanta água nele que chegou um ponto que ele tirou a camisa. Ele falou, é mais simples eu ficar sem camisa. Eu até que não tomei tanta água na cara, mas como eu tava muito na frente, eu já pegava o começo dos quebra-molas. Então, o que eu pulei naquele barco involuntariamente, quando eu saí do passeio, eu tava segurando onde eu podia segurar com tanta força que a minha mão tava vermelha. Porque eu tava com medo de morrer. E aí toda vez que o barco pulava, e pulou muito, eu me jogava meio que pra frente. Porque eu falei, na pior das situações, eu caio no meio do barco, não caio no mar. Então assim, nada seguro. Não bebia. Eu não sei se tinha salva-vidas, porque eles nem mencionaram isso. Mas chegamos vivos e relativamente sãos e salvos à Ilha Grande. E aí a gente precisa falar a frase que é, né, o carro-chefe dessa ida até a Ilha Grande, que é, até aqui... O Dramin me ajudou. Eu não passei mal porque eu tomei Dramin antes de embarcar, porque a hora que eu vi o bote eu falei, eu vou tomar um Dramin. E aí eu tomei, e aí foi bom porque deu tudo certo. Não se iludam, ouvintes. A Priscila tomaria Dramin, mesmo se fosse, sei lá, um estado do Alabama atravessando o oceano. Não, inclusive na volta eu tomei um Dramin pra pegar a barca normal também. Que também foi bom. Não, nem sei porque que eu falei estado de Alabama. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, que é grande pra caralho. Mas, por favor, não caçoem dele. E aí, quando a gente chegou pra fazer o passeio... A gente comprou o passeio pelo preço que a gente esperava. O que a gente não esperava é que o vento também prejudicaria os passeios. Sim. E aí a gente acabou não fazendo o trajeto que a gente tinha planejado. Quer dizer, prejudicou sem prejudicar. É. Porque a gente ia fazer a Praia Verde... Lagoa Verde. Lagoa Verde, Lagoa Azul... Prainha e uma outra coisa que eu não tô lembrado. Fazer uns 5 ou 6 4 paradas. Eram 4 paradas com uma só pra gente olhar, assim, por conta do horário que a maré tava cheia. Praia do Amor. Isso, exatamente. A única coisa que aconteceu foi que o cara, como viu que não dava pra ficar, porque não dava pra chegar perto, e aí o pessoal ia ter que pular e não ia ficar muito bem, ele foi pra uma outra praia, que é uma praia mais elitezinha, que geralmente vai quem tem iate, essas coisas assim, que é mais de patrão. E aí a gente ficou lá, curtiu pra caramba. Geralmente esses passeios são... Você vai até uma praia, você fica de 50 minutos a 1 hora, em média, assim. Ou se praia. Todo mundo subir rápido, aí você já parte pra próxima. É igual, por exemplo, a Lagoa Azul, gente... O nome é baseado naquele filme, mas é só porque é um lugar que a água é bem azul. Mas não dá a pé. Então você tem que pular da beira do barco, no meio do mar. Fundo não dá caralho, pé pra ninguém. E eu não sei nadar, né? Então eu peguei um macarrão. Aí quando eu pulei, eu caí tão fundo que quando eu voltei de uma vez. Porque eu tava com macarrão e também porque eu fiquei um pouco em pânico, porque eu morro de medo de morrer afogada. Aí, o meu ouvido direito ficou um pouco ardendo por dentro. Eu fiquei um pouco com medo. Mas isso é por causa da diferença de pressão muito brusca. Depois melhorou. Na verdade, isso é porque você é hipocondríaca. Não, não é. Aí depois melhorou.
Foi muito legal o passeio, mas a gente intercalou muito calor com muito frio, porque a água tava fria, o tempo tava quente. Então, assim, acabei herdando uma pequena gripe, né? Que está me acompanhando até o momento. Que me acompanhou as férias inteiras. Então... mas foi bom, foi gostoso fazer o passeio. No meio do passeio é uma pausa pro almoço num restaurante flutuante muito bonito, né? Inclusive, é a imagem da capa aí. A gente vai fazer todo mundo parar pra pegar, olhar a capa pra poder saber. O miserável é um gênio! Essa é a imagem da onde a gente tava sentado, né? Então, tipo, é um bar-restaurante. Na verdade, não é um bar, não. É só um restaurante flutuante. O bar é tão pica que no banheiro tem uma janelinha assim, que tu olha pros fundos, basicamente. Uhum. E é bonito pra caralho. E eu fui, aí eu olhei e vi, falei pra Priscila, porra, quando tu for no banheiro, olha a janelinha que tem pra tu ver o quão pica é. Uhum. Mas lá é muito legal. E assim, você fica num bar flutuante, ele balança, óbvio, porque ele está no mar. E se você olhar pra baixo, pro chão, entre as ripas, assim, você consegue ver o verdinho da água. Principalmente se for num dia que esteja bem ensolarado, assim. O almoço tava gostoso, nada de extraordinário, mas Mowgli tomou o pior Jorge Amado da vida dele. Nossa! O que dizer desse Jorge Amado? Eu vou morrer! Talvez ele estava assim como a vida. Amarga. Sem doce nenhum. Mas... o pior de tudo é que o Jorge Amado, ele leva mel. Nem gosto de mel tinha. Vamos lá, pra quem nunca foi pra Paraty e não sabe o que é Jorge Amado. Jorge Amado é uma bebida dos deuses, que é basicamente uma caipirinha. Aí você pega a caipirinha, coloca mel, maracujá e agita bem. E vai ser feliz, porque não existe nada melhor do que isso em forma de drink. Quer dizer, deve existir, mas assim, isso é bom pra caralho. E não é uma cachaça comum, é uma cachaça que eles chamam de Gabriela. Isso. Então, você precisa fazer a caipirinha com Gabriela, que é uma cachaça de cravo e canela. E é bem gostoso. Mas Mowgli deu azar. Infelizmente. Depois que a gente fez esse passeio, inclusive foi engraçado, porque teve uma hora que a gente passou perto de um lugar bem, assim, paradisíaco, e aí o rapaz tava assim, não, porque aqui foi filmado Crepúsculo, quando eles vêm pro Brasil, e eu totalmente perdida, e várias pessoas no barco, tipo assim, e eu, caralho, me dei conta que eu nunca assisti Crepúsculo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Talvez isso seja uma coisa bacana. Aí a gente voltou, e aí no que a gente voltou, a balsa tava funcionando. Sim, a gente conseguiu pegar a balsa de volta. A gente descobriu que a balsa, quando foi, ela chegou 11 horas. E aí foi ótimo a gente ter pego o flex e não ter ficado esperando a balsa. Por quê? Normalmente a balsa, ela sai 8 horas da manhã, então ela chega por volta de 10 horas na Ilha Grande. E os passeios da Ilha Grande saem, na maioria, de 10h30 às 11 horas. Tem um ou outro que sai mais cedo, mas é pra quem já tá hospedado. Mas assim, na grande maioria, não sai esse horário porque não estamos em alta temporada. Quando a gente tá em alta temporada, aí sai em vários horários. Mas enfim... se a gente tivesse pego a balsa, a gente chegaria lá e teria que ficar curtindo a parte da balsa ali da Ilha Grande. Que é legal, mas não é o que a gente queria. Por isso que foi bacana a gente ter passado por esse perrengue, pago um valor bem salgado pra gente poder curtir. E aí, quando a gente voltou, a ventania já tinha passado. A gente ficou mais um dia em Mangaratiba e aí a gente aproveitou uma praia lá mais próxima do centro, que foi Ibicuí, que é uma praia lindíssima, eu fiquei muito surpresa, né? Sim. E no dia seguinte a gente já voltou pra Bangu, porque também tinha essa questão da vidraçaria pra resolver, né? E quando a gente tava na vidraçaria... a gente achou um botequinho bem qualquer coisa pra almoçar. Alguém ficou extremamente medrosa com a refeição. É porque é um botequinho desses mais antigos
que tava na beira É um boteco raiz. daquele que você vê, você olha o azulejo escurinho de poeira de asfalto e você sabe que aquele azulejo não vê água e sabão tem muitas décadas. Sim. E as garrafas de bebida também. Exatamente, mas isso é o que, no meu modo de ver, atesta a qualidade do estabelecimento. E aí a comida não tava assim, mas tava boa. Não, vou te falar, melhor do que vários lugares aí que a gente já foi, pagou e pagou mais caro do que aquilo lá. Mas aí a gente comeu bem, eu até perguntei pro dono do boteco por quê. Lá chama Mutum. E Mutum é uma cidade do interior de Minas. Aí eu fiquei curiosa. Aí ele me contou que o dono original do bar, que era de Mutum. E que ele criou o bar. E aí, uns 5 anos depois, ele passou o bar. Esse senhor que já tá lá, ele já tá lá há mais de 50 anos. Ele manteve o nome do bar, mas assim, já tá lá bem mais tempo do que o dono que criou o bar originalmente. Seu Valtinho. Pra quem não conhece os cariocas, a gente chama qualquer pessoa que seja mais velha do que a gente, principalmente se for dono de bar, seu Valtinho, que seu vem de senhor, né? Então a gente fala, seu Valtinho. E aí, resolvemos o negócio do vidro e tal, viemos pra BH no dia seguinte. Aí a gente pensou assim, bom, acabou, né? Acabaram nossas microférias, vamos chegar em casa, descansar, pipipipopopó. Só que o que acontece? Na volta, a gente tava voltando um pouco mais tarde do que a gente costuma voltar. Porque a minha mãe, né, ela... Como que eu posso dizer? Ela não tem respeito pelo horário dos outros. Isso tem que ser falado. Deixa eu explicar melhor. Meu pai é uma pessoa que gosta de viajar, gosta de ir pra determinados lugares, mas ele gosta de ir cedo. Até porque, com a idade, ele já tá sentindo dificuldade de dirigir mais à noite. E aí, às vezes, eles vão pra alguns lugares que o ideal é você sair cedo. E aí, você sabe que você vai pegar trânsito dependendo do lugar que você vai. E como eles estão no Rio de Janeiro e a Avenida Brasil agora, todo momento você pega engarrafamento, né? Se você não sai muito cedo, ele procura sair o mais cedo possível. Mas a minha mãe olha pro horário e fala assim: foda-se! Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e quando eu terminar, a gente vai. Ela fala isso? Não, ela não verbaliza isso. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas a gente sabe que no íntimo é isso que passa na cabeça dela. Eu e a Priscila, a gente queria sair cedo porque a gente sabe que na volta do Rio pra BH tem uns trechos que é muito difícil de se alimentar, né? Assim, é difícil de você ter uma parada legal de comer. De almoçar. E aí a minha mãe, ela simplesmente, a gente falou o horário que a gente ia sair e ela quase chegou, na verdade ela chegou faltando 20 minutos pro horário que a gente ia sair. Só que a gente tinha pensado assim, vamos tomar um café da manhã com eles pra gente se despedir e ir embora, né? Sim. E aí acabou que a gente saiu quase 1 hora depois do que a gente tinha pensado. E aí quando a gente chegou mais ou menos naquela hora do dia que pra mim é imprescindível almoçar, tinham várias paradas, uma atrás da outra, e Mogli não estava preparado para entrar com o carro. Não, é porque a Priscila, ela simplesmente... Imagina que você tá numa estrada a 100 km por hora. Ela simplesmente vira e fala assim, aqui, tipo... Porra, não tem como entrar. E normalmente essas paradas que ela falava não tinham um cartaz antes de tipo, entrada. Tá vendo? Ela sabe, mas ela ficou brigando comigo. Mas era uma atrás da outra, a gente perdeu umas 3 oportunidades de almoçar. Você nem pra ir mais devagar. Porra, tu queria o quê? Assim, vamos lá. Quando eu estou na estrada, eu quero chegar em casa o quanto antes. Então, quando Priscila prepara sanduíche pra mim, pra eu poder viajar, eu só paro pra ir no banheiro. Porque eu como dirigindo. Porque é um sanduíche, então você consegue comer dirigindo tranquilamente. Mas quando eu tô com ela, aí ela quer parar pra comer tranquilamente. E eu não tenho problema com isso. Só que assim, vamos planejar, vamos fazer organizada. Ela tipo, estou com fome,
não consigo ignorar a minha fome por um tempo, então tem que parar agora. Suspeitei desde o princípio. E aí ela fica assim, aqui, já foi. A gente tá a 100 km por hora, tipo, por favor, não tem como. Mesmo a 80 a gente não ia conseguir. E menos do que 80 numa autoestrada é complicado de andar. Aí a gente viu várias paradas passando sucessivamente, aí eu fiquei irritada. Aí eu vi o cartaz do Cupim. O Cupim, gente, é uma parada que, indo pra BH, era muito famosa. E eles colocam assim, somos famosos pelo nosso pão de batata. E tinha vários ônibus que paravam lá, por muito tempo foi um lugar muito legal. Aí eu vi o cartaz e eu falei, nós vamos parar no Cupim. Você falou que antigamente era um lugar que as pessoas paravam muito, né? Sim. Hoje em dia, sem brincadeira, parece um cenário de filme de terror. Aí a gente parou, aí só tinha um carro. Aí eu ainda falei assim, Mogli, só tem um carro. Aí você falou, isso não é critério pro lugar ser bom. Continuo com o meu argumento. Aí quando a gente entrou, a moça tava completamente despreparada pra gente querer almoçar. E aí a gente... A moça tava completamente despreparada pra ter que trabalhar. Não que ela não quisesse, mas era só que era tipo... Caralho, alguém apareceu aqui? Aí a gente falou que a gente queria comer e tal. Aí ela deu as opções do PF. Aí a gente pediu os 2 PFs, não tava caro. Aí a gente sentou, aí a gente se arrependeu. Aí a gente falou, não vamos embora, porque eu estou com fome. Aí... Esperamos e apareceu a comida. Não foi assim, não. Você falou, vamos embora. Eu falei, não, vamos ficar. A gente já pediu, o pessoal já tá fazendo aí. A gente já tinha sentido o cheiro de preparo de comida. Eu falei, já tá saindo, foda-se. Enquanto a gente olhava as teias de aranha e as vidraças do lugar abandonado. Sim, tipo, tinha... foto de quando foi lançado, quando o negócio inaugurou, tipo, já tava preto e branco já. E a gente tem certeza que aquilo ali era colorido no início. Enfim, veio a comida. Tinha um aquário, agora que eu me lembrei, tinha um aquário. Isso. E aí, os tubos de filtro estavam verde, com água verde, assim. E eu não sei se você reparou, mas tinha um peixe que tinha morrido que tava lá no canto. Quando a gente chegou, eles estavam trocando, eles estavam colocando peixes novos lá. Porque devia ter rolado alguma merda lá. Mas enfim, é um lugar que foi muito grandioso, opulento. E agora ele tá decadente. Mas ele tá decadente por conta do Graal, basicamente. Ou de todas as outras paradas que estavam antes e que a gente podia ter parado e não parou. Ou porque eles não fazem um anúncio muito bacana, assim. Mas eles ainda fazem um anúncio melhor do que alguns lugares. E aí o que aconteceu? A gente comeu o PF e o PF tava gostoso. Não falei? Babaca! Mas assim, tava um pouco sem sal, mas tinha até seleta de legumes. Sim. A batata frita, tava boa, assim. Porra, foi uma refeição que a gente comeu e ficou de rabo cheio. Quem não tá acostumado com esse vocabulário, significa que você comeu pra caralho e que tu tá satisfeito. A gente chegou em casa, pegamos um pequeno trânsito na entrada de BH e finalmente chegamos em casa. E aí, meu nariz não parou mais de escorrer. Basicamente... gripada. Basicamente, esse é o resumo das nossas férias. Sim. E aí, gente, o que vocês acharam das nossas férias? Tem alguma dica pra dar pra gente? Ou vocês têm alguma história de roubada também de miniférias? Conta aí pra gente, que de repente a gente faz um comentando nos comentários, contando a história de vocês. Leo Mogli Edições.